que lembro daquela palavra de Jesus, né? Deixem vir a mim as crianças, que delas é o reino dos céus. E se você vai ao Amparo, você vai ver muitas mães com seus bebês no colo, ou ainda esperando dar à luz. Eu acho que Jesus olharia com imensa ternura esta situação com as crianças, com as mães que ali estão acolhendo a vida. Bem-aventurados vocês que acolhem a vida. Quem quer entrar no reino dos céus deve tornar-se como uma criança, senão não entra no reino de Deus. Amparo Maternal é casa de acolhimento, de promoção, defesa e cuidado da vida. Devemos nos esforçar para seguir os rastros de luzes, desde a fundação, desde a fundadora que foi Madre Marie, até as diretoras que deram sequência. A Madre sabia congregar, e nessa história toda do Amparo, né? Uma história de 85 anos é assim muito sofrida, mas muito bonita, porque o Amparo tinha a missão de acolher e cuidar. Eu cheguei no Brasil com 25 anos, em 1965, para ser missionário. Não entendia nada. A partir disso, descobri uma luz, que essa luz era a jovem enfermeira, que era mais velha do que eu, claro, 30 anos mais velho, mas o espírito super jovial, Madre Dominique, Mère Dominique, mais tarde chamava de avó, uma jovem francesa com um sotaque humano, universal. Madre Marie iniciou o trabalho porque acho que como boa samaritana ela se pôs a caminho e enxergou um pobre caído na estrada. E como bom exemplo que ela seguia, eu imagino, eu não estive com ela, mas o que pós 85 anos permanecem, eu acho que ficou muito registrado esse testemunho de uma boa samaritana que era. Ela se colocou a caminho e ela moveu-se de compaixão por quem ela encontrava. A nossa avó participava de tudo, estava sempre presente, sempre se preocupando, perguntava se a gente tinha o que comer. Essa pergunta dela, a senhora está feliz? Quando via a gente com os filhos, ela perguntava se a gente tinha uma casa para morar, que era uma preocupação muito grande dela. A casa, o alimento. Quando eu levava alguma coisinha, às vezes, para ela comer, eu sempre ia na casa dela para levar. E ela aceitava, né? Ela sorria, aceitava e falava assim, a senhora está feliz? Falava que sim. Aí, na mesma hora, ela catava, virava as costas, ia na rua e dava o que eu levava para ela comer. Aí eu cheguei brava uma vez em casa e falei, mãe, por que tudo que eu levo para a avó ela não come? Aí eu vim saber que ela tinha feito, né, os votos de pobreza. Então o alimento dela era o ovo, o fubá e o chá. Ela teve a conversão à fé católica cristã com 18 anos. Muito semelhante a São Paulo, um acidente de cavalo. Mas nesta queda, quebrou as costas, que não encarou com defeito, uma tragédia, foi a luz. E então ela teve o primeiro contato através do Evangelho quando estava no leito do hospital. E foi derrubada pela luz do Espírito. Apaixonou pelo Jesus, pela mensagem dele, do seu caminho, a verdade e a vida. E começou. Saindo de lá, ela se assumiu a vida religiosa, pessoal, e entrou na congregação francesa Missionários Maria. Franciscanos Missionários de Maria. E se fez os estudos de enfermagem obstétrica e fez os primeiros votos, chegou no Brasil, os anos não guardo muito bem,
deve ser nos anos 40, 47, e fez o retiro em o que é Vila Betânia, que era a casa do inverno do jovem arcebispo de São Paulo, Dom José Gaspar, que morreu em 47, com 47 anos. E ela fez os primeiros votos na pequena casa de retiros lá, que agora eu moro lá, virou Colégio Santa Maria. Mary Dominic era mística, a fé dela moveu. Ela se comprometeu, a sua vida alinhava com Jesus Cristo e seguiu fielmente todos os dias. Eu sempre fiquei em admiração, em reverência à fé dela, que era horas e horas de oração no Santíssimo, horas e horas de andar pela periferia, horas e horas de saúde, parto, amparo maternal. E ela se construiu. A fundação era da mística. E ela, a fé dela nunca era para ela. A fé dela é para a luz do mundo. O Amparo Maternal tem uma bela história, que iniciou em 1939. Lembramos o contexto histórico de 1939. Na Europa já estava fazendo furor a Segunda Guerra Mundial. Aqui no Brasil nós estávamos também em crises políticas, mas em São Paulo nós já tínhamos o início daquele crescimento muito rápido da cidade de São Paulo. Muita gente chegando, muito imigrante de fora, de outros países, e muito brasileiro vindo de outros lugares. E na cidade de São Paulo não havia lugar para acolher todo mundo e, sobretudo, havia muitas mulheres que não tinham onde ser acolhidas para dar à luz os seus filhos, porque eram pobres, não tinham, muitas vezes, casa. Ela conversava com outras pessoas, com a comunidade dela, com o pessoal de igreja, então, e o problema foi crescendo, né? Ela viu nascer a questão do morador de rua. A moradora de rua em São Paulo foram primeiramente as mulheres. As mulheres que estavam grávidas, não tinham para onde ir, ou que se conseguissem um lugar para dar luz, não tinha onde ficar depois do parto. E aí houve uma intuição, uma iniciativa bonita que contou com a participação de um grupo de voluntários, médicos, o arcebispo de São Paulo da época, Dom José Gaspar, e uma comunidade religiosa, de irmãs religiosas, que deram origem, então, a esta obra para acolher as mulheres pobres, para ali, com dignidade, poderem dar à luz os seus filhos, serem acolhidas por alguns dias, depois elas voltavam para suas casas ou para de onde elas vinham. Estamos aqui em Jardim Sabiá, no extremo sul de São Paulo, na periferia, onde ela estabeleceu uma vila. Essa é uma gleba na área rural e levou anos para ser urbanizada legalmente. Então, ela comprou, sei lá como foi a transição de dinheiro do título da gleba, que chamava rural, e ela achou um bom padreiro, seu Zéas, que casou com uma das jovens mulheres,
Ele construiu 50 casas, mas de onde veio o material? Então, Madre Dominique sabia que pedir não dava muito, por um real aqui, um cruzeiro lá, $1 lá, um livro, moeda francesa, não ia dar nada. Então, ela foi na roupa de gala, que era uma limpa, roupa de enfermeira, uma scarf no cabelo, e falou para o prefeito: eu vi que está demolindo as mansões de 23 de maio. Posso ter as demolições? Vai ser difícil, a demolição, não sei o quê. Nós demolimos. E o senhor carrega, tá bom? Selado. Então, amanhã, picaretas e caminhão em tal lugar do Amparo e vamos ao trabalho. Foi, começou. Então, foi de dia eles trabalharam na demolição, à noite construção. Não, à noite Amparo maternal. Trabalhava no hospital. Então, era 24/7. E construiu. E ela chamou aquelas que achou que realmente era mais precisa e inteligentes, dedicadas, capacitadas, precisando. E sabia que ia dar certo. A Madre sempre foi o tipo excêntrico. Então, ela via a moça sentada na rua, grávida, pegava, ela morava dentro do Hospital São Paulo, tinha clausura aí no Hospital São Paulo. Sim. Elas foram cofundadoras desse hospital, as franciscanas. Ela levava para dentro da clausura. Sem mais nem menos, nada. Porque estava na rua sentada e estava grávida. Ela pegava e levava. Sem saber quem era o pai, se preocupava. Nada, ela cuidava da pessoa. Falando da Madre, me faz lembrar do que Dom Paulo Evaristo dizia. Ele vinha frequentemente visitar o Amparo e ele disse: olha, você quer saber o que é caridade? Caridade é fazer aquilo que a pessoa precisa no momento. Então, no momento, essas mulheres precisavam de um local para dar à luz. E para, depois mesmo, para morar, porque foi feito o alojamento também para aquelas que não tinham para onde ir. E como dizia Dom Paulo, o amparo maternal é Belém, porque aqui é Natal todo dia. Nós somos missionários católicos, então toda ação caritativa é dimensão de uma evangelização, né? Os nossos bispos falam muito que nós não fazemos assistencialismo, não só fazemos assistência social, nós fazemos caridade. As pessoas precisam ser assistidas nas suas necessidades, precisam ser acolhidas nas suas necessidades agora. E, ao mesmo tempo, precisam ser ajudadas a se promoverem, se libertarem da sua situação, a poderem dar um passo de autonomia, de afirmar a sua dignidade e assim por diante. Mas não pode se separar uma coisa da outra, nem contrapor uma coisa à outra. Isso não existe, né? Não existe simplesmente um trabalho social digamos, de promoção humana sem que ela também seja assistencial. Eu sei que existe esse ditado, né, que é muito cômodo às vezes, né? É ensinar a pescar em vez de dar o peixe. Mas como é que se vai ensinar a pescar quem está com fome? Quem agora está precisando do peixe? E na prática da vida não é tão simples que você vai ensinar a pescar, né? Isso na conversa é fácil, mas a pessoa que precisa de dinheiro para viver, precisa de casa precisa de qualificação profissional. Então, isso é um processo demorado e por isso precisa ser assistida nessa condição. Por isso, a caridade tem a dupla dimensão, assistencial e promocional. E o amparo maternal faz isso.
Associação Amparo Maternal tem um centro de acolhimento às gestantes, às mamães, os bebês, e oferece todo o apoio psicossocial, toda a questão de atendimento, atividades psicopedagógicas também, apoio pedagógico, oficinas de capacitação, mas em seu primeiro trabalho é moradia provisória. Aqui as mulheres têm um lar, as mães, os bebês têm um lar. Então a casa oferece quartos coletivos, salas para atividades socioeducativas, refeitório, alimentação, produtos de higiene, de limpeza, enxovais para os bebês. Então oferece um lar digno, né? E a gente volta sempre para essa pauta, não é só uma moradia, é lar, onde tem afeto, onde tem relações, onde tem dignidade. Então aqui nós procuramos ofertar nisso. As mulheres ficam conosco por um período, porque temos a missão de cuidar com o vínculo familiar, com a proteção da vida, mas também com a geração da autonomia, para quando essas mulheres passarem para o amparo, retomem o sonho, voltem a sonhar, voltem a construir suas vidas, olhem para frente, projetem suas famílias, né? E deslanchem aí nesse mundo, vivam. Então, a casa é uma casa de passagem, onde nós temos colaboradores, voluntários, apoiadores, parceiros, onde todo mundo se move, centenas de pessoas se movem em torno dessa causa. A Associação Amparo Maternal é isso. Sou Mvunzi Albertina Pedro Panzo, de nacionalidade angolana, tenho 32 anos de idade, trabalho na área da nutrição no Hospital AC Camargo. Meu nome é Bruna Gabriela de Barros Carmo, eu tenho 26 anos, atualmente eu não estou trabalhando, porque eu já estou para ir embora do Amparo. Isabela Maria da Paz. Tenho 23 anos, eu sou da cidade de Jundiaí. Eu cresci lá e faz 4 anos que eu estou aqui em São Paulo. Quem trouxe de volta assim uma vontade de ver de novo foi o Gustavo. Para não se perder no caminho, é caminhar com Cristo. Como aquele discípulo de Emaús, a gente precisa reconhecer o Senhor ao nosso lado o tempo inteiro. Então aqui na instituição nós temos uma capela, né, ali, e eu sempre partilho com a equipe, com os colaboradores, os voluntários acolhidas. A instituição tem um fundamento, as raízes estão no Cristo. Então o segredo é não tirar os olhos do mestre, né, não olha para trás, né. A oração, né? A amizade, buscar amizade com Deus, esse relacionamento, a base é a oração. Então a gente traz para dentro da instituição isso, a busca dessa oração, desse convívio que nos ajuda na lida diária, nos ajuda a crescer como humanos, nos ajuda a ser, né, um outro Cristo para essas mulheres que vêm, a sermos verdadeiros naquilo que a gente faz. Acima de tudo é isso, não tire, não desvie os olhos do Mestre, é isso que vai nos fazer ser fiel, aquilo que Deus tem de planos aqui dentro dessa instituição. Eu acho que esse é o caminho para não se perder. A gente sabe que tem que corresponder. Foi até um TCC meu, né? O amor à causa precisa estar linkada a uma gestão efetiva, eficaz, eficiente, afetiva, né? Mas no meio de tudo isso, a gente nunca vai esquecer que o que nós fazemos é porque foi um encontro com o Mestre. Eu encontro com o Senhor e Ele me anima a encontrar com o outro. Eu vim cá no Amparo por intermédio do encaminhamento. Pedi vaga no CRAS, na Sé. E eles me encaminharam cá, por ser um centro que acolhe mulheres grávidas e mamães. Então, na altura, quando eu cheguei cá, eu estava concebida. Estava grávida. É a primeira vez. Fiquei tão feliz. Eu não sei comparar a felicidade que eu senti nesse dia com o que eu já vivi. É algo inexplicável. Só uma mãe consegue sentir. Explicar não consegue, mas sentir é um sentimento inexplicável. É algo que dá esperança. É algo que fortifica a pessoa. Sempre que eu penso nele, me dá força de alguma coisa. Não, tenho que fazer isso por ele. Quando eu estou a pensar sobre os planos da vida, eu penso primeiro nele, então é algo que não sei explicar. Eu digo que hoje é uma outra mulher, depois que chegou aqui no Amparo, porque eu cheguei num momento bastante delicado na minha vida aqui.
E hoje, depois dessa passagem aqui, eu aprendi muito aqui e eles também me ensinaram muito. Quando eu cheguei aqui, eu estava gestante, cheguei de 5 meses. Então, eu não estava trabalhando atualmente. Passei por situações bastante complicadas e complexas. Então, depois que eu ganhei o Heitor, que eu digo que Deus sabe o que faz, que Ele me colocando aqui, porque quando eu cheguei aqui, eu já tinha ganhado o Heitor. Eu cheguei aqui dia 13 de agosto do ano passado. Chegando aqui, muitas coisas foram mudando a minha percepção de vida, de pensar, de agir, de ser. Meus pais não erraram na minha educação. Quem errou fui eu nas minhas escolhas erradas diante dos dois. Eu falo casamentos, mas foi amigável, né? Você foi agredida nos 2 casamentos? Nos 2. Mas eram recorrentes? Acontecia sempre? No primeiro foi só uma única vez. Depois não aconteceu mais. Só que o primeiro casamento ficou desgastado por conta dele não querer saber de responsabilidade nenhuma. O segundo, o pai dele, conheci ele trabalhando, tem profissão, conheci uma pessoa. Ao longo do tempo foi se transformando. Aí aquele negócio, a gente vai dando chance pra ver se a pessoa muda, vai persistindo até que cansa. E eu cansei. Era usuário, porque quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu achei que eu ia encontrar uma pessoa e praticamente encontrei outra. Então, assim, quando ele fazia uso do álcool, fazia uso da droga, eram dias bastante complexos dentro de casa, horríveis. Aí você teve essa questão da pensão. A gente sabe que quando se trata de dinheiro é muito complicado, né? As pessoas não pensam na situação. Você foi despejada tendo dormido uma noite com seu filho dentro de casa? Uma noite só. E aí no dia seguinte eu tive que procurar às pressas um lugar para ficar. Praticamente tinha acabado de sair do hospital, dormi só uma noite debaixo de um teto com meu filho e estava com pontos de resguardo, ele prematuro, pequenininho. Eu tive que colocar preparei uma mala caso eu conseguisse vaga em algum lugar. Então quando eu cheguei aqui, eu lembro que foi uma orientadora que hoje não está mais na casa trabalhando, mas foi a Judite, que me acolheu. Sem palavras dela, ela é demais. Quando eu deitei minha cabeça no travesseiro, que eu vi meu filho estava ali também, deitadinho comigo, numa cama quentinha, que eu dei um banho nele, eu tomei um banho, eu me alimentei, que eu vi ele bem acolhido. Porque praticamente a mãe nunca pensa tanto, tipo, a gente não pensa na gente, a gente pensa neles, né? Que eu olhei pro meu filho, que ele estava ali deitadinho, no quentinho, no conforto. Eu agradeci muito a Deus e agradeci muito aqui. Muito obrigada por tudo, desde o começo e até o fim. Eu vou ser eternamente grata. Essa passagem aqui foi muito especial para mim. Tô levando pessoas muito especiais no meu coração. Vou sentir falta, sim, espero revê-las algum dia. Mas muito, muito, muito obrigada por tudo. Meu nome é Norberto Bueno dos Santos Bittencourt, sou psicanalista, psicólogo, exerço meu trabalho de psicanalista, né, no consultório e aqui no Amparo, né, tem outros projetos também. O objetivo da gente aqui é que eles consigam, né, sair de um lugar regredido onde estão, né, de pedir, de as coisas virem da rua e tal, e que eles consigam isso com uma força de trabalho, né? Mas para isso tem a condição desejante, né? Porque, né, eles estão à mercê, à deriva, aí nas ruas, a Cracolândia e tal, né, praticando crimes muitas vezes, né? Então são coisas que advêm do outro, né? Então é alinhar essas pessoas na sua história de vida para,
né, para que elas descubram o que elas desejam para a vida delas. Elas não sabem aonde está o desejo, onde está o desejo, né? E vai para onde? Vai para a droga. Por quê? Porque acaba sendo uma comunidade. Lá ela tem uma identificação com isso, né? As pessoas ali, né, os parceiros, né, de uso de drogas são os irmãozinhos dela. É a família nova dela. Né? A referência fica lá no centro de São Paulo, é a Cracolândia, que às vezes se movimenta no centro. Né? Então tem toda uma condição de desamparo mesmo, né? que é o contrário do nome, que é até da nossa instituição. Mas a questão maior é de que elas encontrem aquilo que elas desejam para que tenha um desenvolvimento. Viu? Porque sem o desejo não tem trajetória, não tem trilha. O alfabeto aqui começa com R. R de quê? De respeito. O amparo é amparar a vida, não tirar a vida. E, portanto, as mulheres que vão ao amparo sabem que ali elas serão amparadas em sua situação de maternidade. É claro que, em geral, as mulheres procuram um amparo maternal quando a gravidez está bem adiantada, não no início da gravidez. Né? Quando a gravidez está bem adiantada e elas querem o seu filho, as mulheres não vão ao amparo maternal como se fosse uma clínica de aborto. É inimaginável. Elas sabem que ali é para amparar a maternidade e não para tirar o bebê. Né? Eu tenho mão de muita gente aqui que eu confio e deixo o meu bebê. Eu sei que aperta a saudade, mas deixo o meu bebê na mão de pessoas que têm bom coração. Eu não tive uma mãe, eu também não tive um pai. Ontem eu estava na rua, tipo um exemplo, ontem eu estava na rua usando e hoje já estava uma nova pessoa. Foi no dia a dia lutando aqui e persistindo, né? Porque eu corri o risco de perder a guarda dele. Não era para mim ter ficado com ele. Aí eu tive que mostrar a diferença para a equipe daqui, também poder ir comigo lutar pela assistente social do hospital também, né? Porque é todo um relatório feito, por conta de o pessoal do CAPES me acompanhar, do Redenção. E aí tem que ser feito todo um trabalho, porque tipo, não dá para eles confiar, né? Nem todo usuário de crack consegue parar e ficar firme, né? Então, é uma vida, é uma criança, não é brincadeira. Eles não podem, tipo, autorizar eu ficar com ele hoje e para amanhã dar louca de mim e eu falar, não quero mais nada disso. Tipo, é a vida dele, né, meu? E eu tive que mostrar para elas uma diferença, para elas confiarem em mim e correr junto comigo. Era bem estranho, assim, em casa, porque minha família não é muito comunicativa, sabe? Então, eles sempre ficam pegando história do passado e carregando junto. Então, minha avó comparava muito com a minha mãe. E minha mãe também era usuária. Ela também não criou a gente. Então, assim, eu repeti muito a história dela com a minha filha, assim, né? E eu era nova, eu não tinha interesse de cuidar dela. Minha mãe, eu não sei muito dizer, porque eu não tive muita convivência com ela, mas, assim, um pouco que ela estava perto de mim, ela procurava estar sóbria, sabe? Não porque eu fui a filha assim que ela deu um mínimo de atenção, mas é que eu não tive a convivência com ela, mas eu sempre quis estar com ela. Então eu tinha um apego muito grande com ela, só que eu nunca tinha ela, então eu não sei por que eu era apegada nela. E aí a minha avó não deixava, né? Porque minha mãe ficava na rua também, aí minha mãe apanhava na rua do meu ex-padrasto, às vezes a minha mãe ia buscar em época de férias de escola, para ficar na casa dela esse tempo que ela ainda estava bem com o meu ex-padrasto, antes de ela morrer. E aí, tipo assim, eu ficava com ela, mas, assim, um dia estava bem, no segundo dia ela, meu padrasto começava a beber já, usar droga e já era. Aí um começava a se bater no outro e eu tinha que ligar para a polícia, minha avó tinha que me buscar dentro de casa. O álcool sempre atrapalhou bastante. Você sente que você repetiu muita coisa que sua mãe fez? Repeti. Em questão da drogadição, repeti. Porque eu usei aquilo como um refúgio. Para mim, em algumas partes, eu achava que eu ia estar mais perto dela. Eu sentia mais próximo dela. Entendi. Aí, esse tempo que você morou na rua, o que você passou?
Passei frio, passei fome, passei raiva, muita raiva. E o mais importante de tudo, eu acho que eu passei um aprendizado. Eu sei que é só o começo da minha vida, ainda eu tenho 23 anos. Mas isso daí me deixou forte. Pra mim, me fortaleceu, independente da dificuldade, me fortaleceu para as outras dificuldades que vai vir mais pra frente. Porque é você por tudo ali. Ali você tem que perder sua vergonha, ali você perde sua dignidade, seu caráter, porque nem todo mundo que tá na rua é vagabundo. Tem bastante gente, sim, que tá na rua por escolha, porque quer ter uma família, mas assim... Eu escutei da minha avó uma vez, se você for embora dessa casa, você nunca mais volta. Porque eu tinha o costume de ficar indo e voltando muito. Então, assim, tudo que acontecia, eu sabia que eu tinha minha família lá. Tipo, pra limpar minhas pra me tirar da delegacia. E teve uma hora que até eu cansei, sabe? Porque minha avó não merecia isso. Minha avó sempre trabalhou a vida toda pra dar de tudo do bom e do melhor pra mim e pra minhas irmãs. E a gente é mulher, a gente vai crescendo, quer um shorts mais caro, uma roupa. E eu ficava tirando as coisas de dentro de casa. Pra mim usar droga, pra mim comprar minhas coisas fora. E eu não achava isso certo com a minha avó. Então, por causa disso que eu fui pra rua. Porque eu acho que já era pra mim ter morrido lá na rua, lá fora. Eu acho que a minha gravidez eu tive tudo pra perder ele, porque eu usava muita droga. Muita droga mesmo. E ele mudou minha vida, da noite pro dia, por uma decisão minha, né? Então eu acho que não é nada assim, mundano, é sobrenatural, de verdade. Tem hora que eu até sinto assim, ó, porque tem sonho que eu tive lá atrás da minha gravidez que eu vejo que é coisa que tá acontecendo agora. Tipo, eu já sonhei que eu tava carregando ele no colo um dia que eu tava sentada na sala de TV ali. Eu assistindo TV, eu tive um sonho do jeito que eu tava e naquela hora, era a hora que tava acontecendo. Um sonho que eu tive com ele no colo. Do mesmo jeito, as meninas do meu lado e tudo. Então, eu acho que já tá tudo planejado na mão de Deus, né? Só basta eu querer persistir, continuar com ele, cuidando dele. Eu tenho que me apegar aos testemunhos que a gente vê aqui na casa, né? Me admirou muito um dia que uma das acolhidas chegou para mim e pediu que a gente revisasse uma questão do trabalho, se ela deveria permanecer ou não, de aceitar ou não, de ir ou não. E eu disse, por que você está me perguntando? E ela disse, porque você é meu pai e a minha mãe. Não tenho ninguém. Só tenho vocês e o que você disser eu acredito. Eu acho que hoje nós somos um refúgio, nós somos um abrigo, nós somos uma Belém, nós somos uma manjedoura. Temos que estar sempre abertos para essas Marias que estão batendo as portas, precisando dar luz a um outro Cristo. Precisamos ter as nossas Samarias abertas, ter um aconchego, né? Porque o parto não espera, tem a hora ali que Deus marcou e tem que nascer, tem que vir essa vida, sabe? Então, dos testemunhos que a gente vê aqui na casa com as meninas, nós somos a família para elas, né? E é isso que eu tenho ouvido quando a gente pergunta. Amparo é a minha família, eu sei que eu posso contar com vocês, eu caio, mas vocês me dão uma chance de novo e volto. Né? A gente já ouviu de mães de acolhidas quando voltaram ao vínculo familiar, quando a mãe disse para nós assim, eu desisti da minha filha, mas graças ao trabalho que vocês fizeram através do Amparo, eu voltei a confiar que é possível essa vida ser restaurada. Amparo é isso, é família, é recomeço, é esperança. Mas o que mais simboliza aqui para elas, eu acho que é isso, é esse lugar de seguro, é segurança, é apoio, sabe? Aqui eu posso, é como lá, gente, né? A gente fora sabe que a gente sempre pode voltar para nossa família, não importa, né? O julgamento, a confusão, como toda família tem, a diversidade da família, mas onde a gente sente segurança é voltar e saber que tem uma família que a gente pode contar. O amparo precisa ser amparado, né? E o amparo maternal é amparado pelo trabalho de muitos voluntários,
Tem muitos benfeitores, doadores pequenos, grandes, há muitas iniciativas para levantar os fundos necessários. O Amparo Maternal, como obra social, é um trabalho formiguinha, e que tem vários funcionários, além de ter também os voluntários, tem funcionários que precisam ser pagos. E, claro, tem ali uma certa quantidade de mulheres que estão ali amparadas, que, portanto, isso também tem um custo que precisa ser levantado todo mês. O trabalho voluntariado, ele se caracteriza aqui por essa expressão de misericórdia. Então, mulheres que têm sua própria vida, sua própria família, têm seus interesses, mas elas dedicam grande parte do seu dia para estarem aqui. E uma das coisas mais reconfortantes é a maneira como elas, na hora do parto, estão juntas, dessas mulheres que, sem os seus companheiros, sem familiares, sentem o medo que é natural nessa hora, e essas doulas estão ali para serem, eu acredito mesmo, a presença de Deus. Elas confortam, elas são capazes de serem como que madrinhas dessas crianças que nascem, trazem, enfim, esse conforto que dificilmente se encontraria, digamos assim, num hospital comum, numa maternidade que não tivesse essa presença. Pois bem, o meu apelo é que ajudem a amparar quem ampara, benfeitores de várias maneiras, ajudem com doações em conta do Amparo Maternal, doações em alimento, doações em roupa, doações em fralda, doações em roupinha para criança e outras maneiras como podem colaborar. Eu diria, visite o Amparo Maternal, vale a pena e vocês vão sair entusiasmados, querendo ajudar também. Meu nome é Manuel Ferreira Neto, tenho como profissão professor de, alguns chamam de matemática, mas eu chamo de boa temática. Estávamos numa reunião da Caritas Arquidiocesana e Dom Ângelo perguntou se alguém, que ele precisava de um representante aqui no Amparo Maternal e quem se prontificaria. Eu disse, olha, se ninguém se opuser, eu aceito ficar lá. E aí me comprometi com ele que eu viria toda quinta-feira de manhã. Como vocês devem notar, eu não estou toda quinta-feira, estou a semana inteira aqui dentro, porque gostei muito, um pessoal que trabalha aqui muito bom e a causa importantíssima, porque vamos mexer com vidas humanas, vidas que precisam vir para o nosso convívio e não simplesmente vir. Elas devem vir e receber toda a condição de um ser humano, a criança. A criança é indefesa, ela precisa de apoio. Ela precisa de gente perto dela. E para criá-la, ela tem que ter toda uma transformação. Não basta só eu pegar a criança, nasceu, pronto, acabou. Não. Nasceu, vamos transformá-la, transformando a mãe também. E aí nós vamos conseguir seres humanos melhores no futuro. Wir sind die Vereinigung Pro Schwester Leonie Hassler. Seit 40 Jahren unterstützen wir den Amparo Maternal mit viel Empathie und Freude. Ich bin Mirta Ritter, Präsidentin seit einigen Jahren und bin zum Verein gestoßen durch die Schwester von Leonie. Die war eine gute Freundin von mir. Ich hatte die Gelegenheit, schon zweimal den Amparo zu besuchen. Das war eine große Überraschung für mich und eine große Freude und Genugtuung. Meu nome é Anis Pagola, sou sobrinha da Irmã Leonie
é vice-presidente da Associação Irmã Leonie. No ano de 1981, tive a oportunidade de fazer estágio no Amparo Maternal. Somos pais felizes e gratos de filho e uma filha nascidos no Brasil. Mein Name ist Pia Meyenknecht. Ich bin die Kassierin vom Verein. Ich bin eine Nichte von Schwester Leonie und ich hatte das große Glück, anlässlich eines Besuchs in Brasilien 1980 auch den Amparo zu besuchen. Eu sou Magnólia Beck, nascida no Brasil. Eu já estive várias vezes no Amparo, em ocasião da minha visita ao Brasil. Fui sempre muito bem recebida pela equipe do Amparo e sempre me comoveu também o trabalho positivo em favor das mães, gestantes e bebês carentes. Ich bin Marlene Jäger. Ich bin durch die Vermittlung einer Freundin vor 40 Jahren der Vereinigung beigetreten. Durch Zufall lernte Schwester Leonie den Amparo im Jahre 1975 kennen. Sie war sofort überzeugt von der Wichtigkeit dieser Institution. An freien Tagen machte sie ehrenamtlichen Dienst als Hebamme. Und dann stellte sie fest, dass der Amparo viel zu klein war für die Mütter vor und nach der Geburt. Aus diesem Grund beschloss Schwester Leonie, den Amparo Social zu gründen. Hier sollten die Mütter mit ihren Kindern länger bleiben und eine Ausbildung genießen können. Sie sammelte Geld hauptsächlich in ihrer Heimat Liechtenstein. Mit viel finanzieller Unterstützung baute sie den Pavillon Irmã Leonie, der 1984 eingeweiht wurde. Während der Bauphase des Pavillon Irmã Leonie gründeten Freunde und Angehörige von Schwester Leonie die Vereinigung mit dem Zweck, den Amparo Social finanziell zu unterstützen. Wir sind stolz, dass wir seit der Existenz des Pavillon Irmã Leonie sehr viel Geld in Liechtenstein sammeln konnten und somit viele Projekte des Amparo finanziell unterstützen. Unter anderem haben wir größere Summen für die Renovation der Spitalküche und des Speisesaals überwiesen. Wir konnten auch die Erneuerung der Elektrizität finanzieren, die Erneuerung der sanitären Anlagen. Es wurden Matratzen gekauft für Kinder und für die Mütter. Ein Nähzimmer haben wir eingerichtet mit 5 Nähmaschinen, Stühlen und Tischen und natürlich den Nähutensilien. Eine größere Sache war natürlich die Installation der Photovoltaikanlage und viele kleine Projekte wurden ebenfalls mitfinanziert. A nossa história eu hoje considero bonita, porque o começo foi lindo. A amizade da Igreja São Francisco de Assis com o Amparo Maternal, eu já era casada, já conhecia o Amparo Maternal pelo trabalho da Igreja São Francisco aqui dentro da maternidade como social, de arrumar alimento, medicação, o que precisasse que a Madre Dominec solicitasse para a Igreja São Francisco, era atendido. Começou desde do construtor. E vieram depois os padres, os freis franciscanos, cada 3 ou 2 anos modificava os padres, o que seria vigário. E eu tive a sorte de ter um vigário muito gente boa, que gostava do Amparo como se fosse a casa dele, o Frei Tadeu. Por volta do ano de 75, ele, em um dos trabalhos nossos, vindo no Amparo, no dia seguinte ele apareceu lá em casa e disse para mim assim: olha, eu vim te fazer um convite diferente, conhecer o Amparo Maternal. Aí eu falei para ele, mas a gente já conhece, né, Frei? Faz poucos dias nós estivemos lá. Nem entramos, deixamos a doação
uma portaria. Não, mas esse é diferente, esse modo da visita. Aí ele ficou meio assim, não querendo falar, e terminou falando. Eu vim te oferecer um trabalho no amparo maternal. Eu disse, como trabalho? Ele disse, trabalhar no amparo maternal. A irmã Anita está precisando de uma pessoa de confiança. E eu pensei em você. Aí eu aceitei e viemos para o amparo maternal. Comandei a lavanderia durante quase 26 anos de trabalho, que me deu respaldo de o que atendeu o que a irmã Anita queria, que as gestantes fossem trabalhar na lavanderia, aprendendo a ter uma profissão. E isso a gente conseguiu. Como Jesus fez, também olhamos a humanidade e, para além da doutrina, nós procuramos ver aquilo que Deus espera de cada um de nós. Então, para nós, acolher o migrante, acolher o perseguido, acolher o excluído, enfim, todo aquele que nos procura, vem marcado por situações de trauma, de dor, de medo. E, em nome de Jesus, nós fazemos isso colocando-nos no lugar dessas pessoas, né? Misericórdia é isto, é se pôr no lugar de quem sofre. Isso Jesus nos ensinou. Então, apesar de que temos aqui também um propósito catequético, porque isso faz parte também do nosso propósito, mas nós somos capazes de conviver com a diversidade, respeitando o princípio religioso de cada pessoa. Temos as celebrações, aqui todas são convidadas, essa possibilidade de batizarem as crianças que aqui nascem e também de receberem formação religiosa. Isso nós podemos oferecer, mas sempre dentro dessa possibilidade da pessoa querer, dela aceitar. Portanto, o respeito humano para nós é fundamental. A Emily falava, né, um versículo bíblico que marca 1 Coríntios, né, que diz, tudo o que fazei na caridade. Então, nossos pés estão fundamentados no Evangelho. E esse Evangelho tem uma cara, tem um rosto, é a pessoa do Cristo. Então, tudo que fazemos aqui é a tutela, né? É a guarda do que Deus tem de mais precioso, que é a vida.